Ela estava grávida, sozinha e cercada pelo medo. Mas tudo mudou no dia em que viu um fazendeiro viúvo trabalhando como um animal na lavoura. Naquele momento, ela tomou uma decisão que salvaria duas vidas e transformaria a dele para sempre. Mas antes de começarmos, comenta de qual cidade você está ouvindo esse relato e não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa ouvir mais histórias como essa. Vamos lá! Meu nome é Sebastião, mas todo mundo que me conheceu de verdade me chamou de Tião. Tenho 63 anos vividos, a maioria deles aqui nessa fazenda que meu pai deixou para mim e que eu carrego nas costas como se fosse uma promessa que não posso deixar cair. 100 alqueires de terra seca, pasto ralo, uma mangueira velha perto de casa, um curral com pouco mais de 40 cabeças de gado e silêncio, muito silêncio. O tipo de silêncio que você vai aprendendo a ouvir depois que perde quem te fazia companhia. Judite morreu faz 4 anos. Não consigo falar isso sem sentir um peso no peito, como se as palavras carregassem tonelada. Judite morreu faz 4 anos e eu ainda acordo todo dia esperando ouvir o barulho dela na cozinha. O cheiro do café que ela fazia forte, sem pressa, no fogão a lenha que fica ali no canto desde o tempo da minha mãe. Mas a cozinha está quieta. O fogão fico eu que acendo. O café fico eu que faço e nunca fica igual ao dela, por mais que eu tente. A vida depois de Judite virou uma sequência de tarefas. Acorda, acende o fogo, toma café, vai pro curral, checa as cercas, dá ração, volta, almoça qualquer coisa. Descansa um pouco, mas não muito, porque ficar parado dói de outro jeito. Vai de novo para a lavoura, conserta o que quebrou. Volta quando o sol começa a baixar, toma banho, janta pouco, dorme cedo. Repete. Não me queixo disso. Queixar para quem? O gado não entende, a mangueira não responde. E os poucos vizinhos aqui por essa estrada de chão batido que liga nossa região à Santa Helena têm os próprios problemas. E não precisam carregar os meus também. O mais próximo de vizinhança que tenho é a fazenda dos Queiroz, que fica a uns 200 metros da minha porteira. Mas não é exatamente uma vizinhança que traga conforto. Ramiro Queiroz chegou nessa região faz uns 6 anos. Comprou a propriedade em dinheiro, disseram. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio, e ele nunca foi de muita conversa. Homem fechado. Olho que não sorri mesmo quando a boca sorri. O tipo de pessoa que faz você querer olhar para o chão quando ele passa. A mulher dele chegou junto, mas eu só fui prestar atenção nela uns 2 anos depois. Helena. Ela aparecia às vezes perto da cerca que divide nossas propriedades. Colhia alguma coisa do quintal, estendia roupa, cuidava de uma horta pequenininha que ela tinha tentado fazer perto da janela da cozinha. Era uma mulher jovem, devia ter seus 20 e poucos anos, com cabelo escuro e rosto miúdo que parecia guardar coisa demais para um corpo tão pequeno. A gente nunca tinha conversado de verdade, só um aceno de longe, uma vez ou outra. Eu respeitava o espaço dos outros porque sempre quis que respeitassem o meu. Mas havia algo naqueles acenos dela que eu não sabia nomear. Uma distância que parecia maior do que a distância física entre nossas cercas. Um cansaço que ia além do trabalho do dia. Um olho que não combinava com a idade que ela tinha. Não pensei muito nisso por um tempo. Afinal, cada um tem sua cruz e eu tinha a minha de sobra. Foi numa terça-feira de julho que o mundo começou a se mexer de um jeito que eu não esperava. Julho no Maranhão é o mês que engana. O calor é bravo, mas às vezes bate uma friagem à noite que te pega de surpresa se você não se cobrir direito. A terra fica seca, como osso de animal morto há muito tempo. Qualquer vento levanta uma nuvem de poeira vermelha que gruda na roupa, no cabelo, na garganta. Eu estava consertando uma cerca no limite nordeste da minha terra, martelo na mão, arame farpado ao lado, chapéu de palha pressionado contra o sol das 11 da manhã, um trabalho que exige paciência.
Enfia o mourão, estica o arame, prende, bate mais uma vez para firmar. Simples, mas cansativo quando você tem 63 anos e os ombros já não obedecem com tanta boa vontade. Foi aí que eu a vi. Helena estava do outro lado da cerca, não muito longe, fingindo arrancar mato da beira do caminho. Mas ela não estava arrancando mato nenhum, estava olhando para mim. Não com indiscrição, não com curiosidade de vizinha à toa. Ela me olhava com uma atenção diferente, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa naquele velho suado, martelando mourão debaixo do sol. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou rápido e voltou para o que estava fingindo fazer. Eu continuei meu trabalho sem dizer nada, mas fiquei com aquele olhar na cabeça o resto do dia. Naquela noite, sentado na varanda depois do jantar, enquanto os grilos faziam o único barulho que existe aqui depois que o sol vai embora, fiquei pensando na Helena. Não de um jeito que precisasse de explicação ou que eu soubesse nomear direito. Era mais uma preocupação silenciosa, do tipo que aparece quando você sente que algo está errado, mas não tem prova nenhuma. Judite era assim. Ela sentia as coisas antes de ver. Me dizia: Tião, presta atenção naquilo. E eu prestava, e ela sempre tinha razão. Será que era só minha imaginação projetando a saudade que tinha dela? Talvez, mas o olhar daquela mulher jovem não saía da minha cabeça. Os dias seguintes passaram do mesmo jeito que todos os outros, com trabalho, calor e silêncio. Mas eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu deixava passar. Notei que Helena raramente saía de casa depois das 5 da tarde. Notei que quando Ramiro estava por perto, ela se movia diferente, mais depressa, como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Notei que a barriga dela estava crescendo. Ela estava grávida, talvez de 6, 7 meses, e carregava isso com o mesmo silêncio que carregava tudo o mais. Notei que no quintal dos Queiroz, tarde da noite, às vezes eu ouvia motores. Carros passando devagar, sem farol. Uma vez, 2 vezes, 3. Sempre depois da meia-noite. Sempre sem barulho demais, como se tentassem passar invisíveis pelo escuro. Eu não sou homem de me meter na vida alheia. Não é desinteresse, é respeito. Mas há uma diferença entre respeito e indiferença. Judite me ensinou isso. Tião, ela dizia, você pode olhar para o lado, só não pode fingir que não viu. Eu não estava fingindo que não via. Eu estava tentando entender o que estava vendo. E o que eu via não me deixava dormir com a tranquilidade de antes. Na sexta-feira daquela semana, quando fui buscar água no poço que fica na divisa das 2 propriedades, encontrei Helena do outro lado. Ela parou quando me viu. Eu parei também. Por um momento, só o vento entre nós e a poeira vermelha girando baixinho perto dos nossos pés. Bom dia, eu disse. Bom dia, ela respondeu. Voz pequena, olho baixo. Tá bem? Perguntei porque perguntei sem pensar muito. Ela demorou 1 segundo. Só 1 segundo. Mas naquele segundo tinha uma vida inteira sendo pesada. Tô, ela disse. E foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei ali parado com o balde na mão, sentindo que aquele tô era a resposta mais errada que alguém podia dar para uma pergunta simples. Naquela noite, os grilos cantaram mais forte do que de costume. Ou talvez eu estivesse mais quieto do que o normal. Fiquei na varanda até mais tarde, olhando para o céu imenso que só o interior do Maranhão tem. Aquele céu que parece não ter fim e que deixa a gente pequeno de um jeito que não dói. Só lembra que a vida é maior do que os problemas que a gente carrega. Pensei em Judite. Pensei na Helena. Pensei nos carros sem farol passando tarde da noite. E tive a sensação de que aquela semana era um prelúdio. Que alguma coisa estava prestes a acontecer e que quando acontecesse eu não poderia me dar ao luxo de fingir que não vi. Fui dormir tarde. O céu estava carregando. Longe, no horizonte, um raio cruzou o escuro sem fazer barulho nenhum. A chuva estava chegando. Capítulo 2. O que os olhos guardam. Existe um tipo de silêncio que não é paz. Aprendi a diferença depois que Judite morreu.
O silêncio dela, quando estava viva, era cheio de coisa. Cheio do barulho dela respirando do outro lado da cama, dos passos dela pela casa de manhã cedo, do riso dela quando eu dizia alguma besteira sem querer. Aquele silêncio tinha textura, tinha calor, tinha vida dentro. O silêncio que ficou depois foi diferente. Oco, como um tambor sem fundo que você bate e o som simplesmente some. Fui aprendendo a conviver com esse segundo tipo de silêncio, não gostando, mas aceitando, que às vezes é a única coisa que dá para fazer. O que eu não esperava era aprender a ler o silêncio dos outros. Helena tinha um silêncio parecido com o meu, mas diferente na origem. O meu vinha da perda. O dela vinha do medo. Levei um tempo para entender isso, mas quando entendi, não pude mais desver. Foi numa quarta-feira, uns 10 dias depois da nossa conversa no poço. Eu estava na varanda antes do almoço, descansando os ombros depois de passar a manhã inteira ajeitando o curral. O calor estava bravo, daquele tipo úmido que prenuncia chuva, mas não chega, só deixa o ar pesado como cobertor molhado. Ouvi a voz de Ramiro antes de vê-lo. Ele estava no quintal dos Queiroz, falando alto. Não dava para entender as palavras do lugar onde eu estava, mas o tom era claro. Era o tom de quem não está pedindo, está mandando. É uma música que a gente aprende a reconhecer cedo no interior, porque infelizmente ela toca em muitas casas. Depois do tom dele, silêncio. E naquele silêncio eu soube que era a resposta de Helena. Me levantei e fui para dentro de casa antes que meus ouvidos ouvissem mais do que meus olhos conseguiriam ignorar. Sentei na mesa da cozinha, onde Judite costumava descascar feijão, enquanto eu lia o jornal velho que chegava com dias de atraso pelo correio. A mesa estava limpa, quieta, como sempre. Coloquei as mãos em cima dela só para sentir algo concreto. Judite teria sabido o que fazer. Ela tinha esse dom de aparecer na hora certa, sem precisar ser chamada. Uma vizinha doente. Judite estava lá com um pote de caldo antes que a família pedisse. Uma criança perdida na beira da estrada. Judite era a primeira a parar. Ela não calculava. Ela simplesmente via o que precisava ser visto e se movia em direção a isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu nunca fui assim. Sou mais devagar, mais cauteloso. Preciso pensar. Preciso entender antes de agir. Mas às vezes não dá tempo de entender primeiro. Naquela tarde, por volta das 3 horas, vi Helena pela janela da cozinha. Ela estava na horta dela, ajoelhada no chão apesar da barriga grande, arrancando algo com as mãos. Os movimentos eram cansados, mais lentos do que o necessário. E uma vez ela parou. Ficou de 4 apoios, cabeça baixa, como se precisasse de um momento só para respirar direito. Fui até a cerca sem pensar muito. Helena. Chamei baixo, sem querer assustar. Ela ergueu o rosto. Tinha marcas de suor misturadas com terra nas bochechas. Os olhos, quando me olharam, tinham aquela distância de sempre. Precisa de ajuda? Perguntei. Ela olhou para os lados antes de me responder. Um gesto rápido, quase involuntário, como alguém verificando se está sendo observado. Não precisa se preocupar, seu Tião. Seu Tião soou estranho. Formal demais para quem morava a 200 metros de mim havia 2 anos. Mas eu entendi. Era a linguagem do cuidado, da tentativa de manter distância não por frieza, mas por proteção. Tô aqui se precisar, disse. Ela assentiu sem dizer mais nada e voltou para a horta. Mas antes de virar de costas, por uma fração de segundo, vi nos olhos dela alguma coisa que eu não tinha visto antes. Não era gratidão. Era algo mais urgente do que gratidão. Era reconhecimento. Como se ela tivesse visto, naquele momento, que eu era real, que eu era humano, que eu existia de um jeito diferente das outras coisas que cercavam a vida dela. Voltei para dentro carregando isso. Os dias seguintes trouxeram uma tensão diferente no ar. Não era só o calor, que foi aumentando à medida que julho chegava na metade.
Era outra coisa, uma espécie de pressão silenciosa, como quando a gente sente que vai chover, mas o céu ainda está limpo. Comecei a acordar mais cedo do que o costume. Ficava na varanda antes do sol nascer, tomando o café ainda quente, ouvindo o interior acordar aos poucos. O canto do sabiá lá no fundo, o mugido de uma vaca insatisfeita no curral, o barulho distante de um motor que podia ser o caminhão de farinha passando pela estrada principal. E ficava de olho na fazenda dos Queiroz. Foi numa dessas madrugadas que eu os vi de novo. 3 carros, sem farol. Entrando pelo portão dos fundos da propriedade dos Queiroz, aquele que dá para uma estradinha de terra, que corta o cerrado e sai num lugar que eu nunca fui, mas ouvi dizer que tem um galpão velho, desses que ficaram de uma fazenda que faliu tempos atrás. Fiquei imóvel na varanda, sem acender nada, sem fazer barulho. Os carros sumiram no escuro. Uns 20 minutos depois, saíram pela mesma entrada, mais depressa dessa vez. Eu não sou delegado, não sou herói. Não tenho arma em casa faz anos, desde que vendi a espingarda velha que era do meu pai, porque não via mais sentido em ter ela por aí. Sou um fazendeiro velho com problemas de ombro e um gado que precisa de atenção. Mas não sou idiota. Aquilo que eu estava vendo não era coisa de gente honesta. E se aquilo acontecia na propriedade do marido de Helena, então Helena estava no meio disso. Não necessariamente por escolha, provavelmente sem escolha nenhuma. Fui dormir com o peso disso no peito. Sonhei com Judite. No sonho, ela estava sentada na mesa da cozinha, descascando feijão, e sem olhar para mim disse: "Tião, você já sabe o que precisa fazer. Só não está querendo aceitar ainda." Acordei antes do sol com o coração batendo fora do ritmo. No dia seguinte, fui até a cidade. Santa Helena fica a 42 quilômetros daqui, 1 hora de estrada de chão até chegar no asfalto, mais 15 minutos depois. Fui na carroceria do Valdir, um vizinho que vai todo mês vender queijo e comprar mantimento. Não fui por nenhum motivo específico, ou melhor, não queria admitir o motivo específico. Mas quando passei em frente ao CRAS, o Centro de Assistência Social que fica numa casinha amarela perto da praça, desacelerado o passo sem perceber. Conheço a dona Marlene, que trabalha lá há muitos anos. Mulher séria, discreta, que já ajudou mais de uma família dessa região sem fazer alarde. Não entrei naquele dia, mas fiquei com o endereço na cabeça, como quem guarda um número de telefone que sente que vai precisar um dia. Na volta, o Valdir me perguntou se eu estava bem, que eu estava mais quieto do que o normal. "Tô pensando", respondi. Ele não perguntou mais nada. No interior, pensando, é uma resposta completa. Quando cheguei em casa, a tarde estava virando. O céu ao oeste tinha aquela cor de cobre que anuncia temporal. O vento começou a bater diferente, mais frio, mais insistente, sacudindo as folhas da mangueira com uma urgência que não era de ventozinho de fim de tarde. Olhei para o horizonte. A chuva que estava esperando faz dias finalmente estava chegando. E com ela eu sentia alguma coisa mais do que chuva. Entrei em casa, fechei as janelas de madeira, ouvi o barulho delas batendo nas dobradiças velhas que eu sempre adiei consertar. Aquecei a janta sem fome. Sentei na mesa de Judite. Naquela noite os raios iluminaram o campo como flashes de uma câmera querendo registrar o que estava por vir. Eu ainda não sabia o que era, mas o interior do meu peito sabia. Capítulo 3. Madrugada de chuva. A tempestade chegou de vez na quinta-feira de madrugada. Não foi gradual. Foi uma parede de chuva e vento que desceu de uma vez, como se o céu tivesse esperado tempo suficiente e resolvido que já era hora. Acordei com o barulho das telhas gemendo, a chuva batendo tão forte no telhado que parecia granizo, e as janelas sacudindo como se tentassem se soltar das dobradiças. Me levantei, verifiquei as janelas, verifiquei se estava entrando água embaixo da porta. Estava tudo dentro do que eu poderia chamar de normal para uma chuva dessas. Me preparei para voltar para a cama. Foi quando ouvi. No começo,
Achei que era o vento, mas o vento não para respirar. E aquilo parou, e recomeçou, e parou de novo. Alguém estava batendo na minha porta. Olhei para o relógio de parede. 2h20 da madrugada. Meu coração não acelerou. Ficou pesado. Existe uma diferença entre susto e peso. E eu senti o segundo. Me aproximei da porta devagar. Quem é? Seu Tião. A voz era quase apagada pela chuva. Sou eu, Helena. Abri a porta. Ela estava encharcada da cabeça aos pés. A camisola, provavelmente a única roupa que tinha conseguido vestir na pressa, estava colada no corpo, e a barriga enorme de grávida aparecia sem disfarce nenhum, redonda e vulnerável. Ela não tinha sapato. Os pés descalços estavam cobertos de lama vermelha até o tornozelo. O cabelo escuro grudado no rosto deixava ver só os olhos, que me olhavam com uma mistura de desespero e uma determinação que eu não esperava encontrar naquele estado. No rosto dela, do lado esquerdo, perto da têmpora, havia um roxo fresco, recente. Não perguntei nada. Abri a porta mais e dei espaço para ela entrar. Ela entrou cambaleando um pouco. Ficou parada no meio da sala sem saber bem o que fazer com o corpo encharcado que estava levando água para dentro da casa de um homem que ela mal conhecia. Senta, disse. Vou buscar uma toalha. Fui ao quarto, peguei a toalha maior que tinha e no caminho de volta acendi o fogão para esquentar água. Quando voltei, ela estava sentada no banco perto da porta, abraçando a barriga com os 2 braços, tremendo. Entreguei a toalha sem fazer comentário sobre o roxo. Ela a aceitou e ficou enrolada nela, olhando para o chão. Pode me falar quando estiver pronta, disse. Aquecei o leite que tinha na geladeira, porque não havia café feito a essa hora, e trouxe numa caneca de barro que era da Judite. Sentei do lado oposto da mesa e fiquei quieto. Helena demorou uns 5 minutos. Só ouvia a chuva lá fora, o temporal que continuava furioso e o tremor dela que foi diminuindo à medida que o calor da toalha e do ambiente foram fazendo efeito. Então ela começou a falar. Falou baixo, com paradas, com momentos em que a voz sumia e ela precisava recuperar o fôlego antes de continuar. Mas falou tudo. Falou das agressões que tinham começado antes mesmo da gravidez e que tinham piorado quando a barriga cresceu, como se o bebê fosse uma afrontação pessoal para Ramiro. Falou do isolamento, sem celular próprio, sem carro, sem poder falar com a família que ficou longe, numa cidade do Piauí onde ela cresceu. Falou dos homens que vinham de madrugada, das conversas que ela ouvia sem querer entre Ramiro e aquelas pessoas, das caixas que entravam e saíam do galpão que ficava escondido atrás de uma mata fechada a uns 3 quilômetros dali. E falou da última coisa que havia ouvido. Havia 3 dias, Ramiro estava no telefone achando que ela dormia. Ela não dormia. Nunca dormia direito mais. E ouviu ele dizer, na voz seca e plana que ele usava para falar de qualquer coisa: depois que o filho nascer, a gente resolve esse problema. Ela sabia o que era esse problema. Ela era o problema. Quando terminou de falar, a caneca de leite estava vazia e a chuva tinha amainado um pouco, de temporal para chuva forte. Ela não chorava. Tinha passado do ponto do choro. Estava num lugar além disso, num estado de clareza fria que vem depois que a pessoa decide que não pode mais ficar parada. Fiquei olhando para ela por um momento. Pensei em Judite. Pensei naquilo que Judite diria se estivesse ali. Não precisei pensar muito. Eu sabia. Tá certo, disse. Você fica aqui esta noite. De manhã a gente pensa no que fazer. Helena me olhou como se esperasse que houvesse um mas depois dessa frase. Quando não houve, os olhos dela ficaram úmidos pela primeira vez desde que ela entrou. Não quero te colocar em perigo, ela disse. Já tô, respondi. Desde que você bateu na minha porta, já tô. Então agora é tarde para isso. Ela quase sorriu. Quase. Mas era tarde da madrugada, ela estava encharcada e grávida e machucada, e esse quase foi o suficiente.
Levantei e fui preparar a cama do quarto de hóspede, que há 4 anos ninguém usava. Troquei o lençol. Pus um cobertor a mais por causa da friagem que a chuva traz. Trouxe uma blusa comprida que era minha e que serviria como camisola de emergência, já que a dela estava molhada demais para dormir. Quando voltei para a sala, ela ainda estava sentada no mesmo lugar, mas com uma postura diferente, mais ereta. Como se tivesse tomado uma decisão que, agora que estava tomada, sustentava o corpo de um jeito diferente. "O quarto é o segundo à esquerda", disse. "Tem uma tranca por dentro." "Pode fechar." Ela assentiu. "Seu Tião." A voz ainda era pequena, mas firme. "Pode falar." "Obrigada." 2 palavras, mas carregadas de tanta coisa que eu precisei desviar o olhar para a janela para não deixar aparecer o que estava sentindo. "Vai dormir", disse. "Amanhã a gente resolve." Fui para o meu quarto. Deitei. Olhei para o teto. A chuva continuava batendo no telhado, mas mais suave agora, aquela chuva de sustentação que vem depois do temporal, que enche as calhas devagar e faz um barulho quase de canção. "Judite", pensei. "Você me mandou ela." Não ouvi resposta. Mas o peso no peito que eu tinha há 4 anos estava diferente naquela noite. Não sumiu. Mas havia algo misturado a ele que eu não sentia faz muito tempo. Havia urgência, havia propósito, havia a sensação de que amanhã precisava ser um dia de ação, não de espera. Eu dormi, pela primeira vez em muito tempo, sem sonhar com o silêncio. Capítulo 4. O dia que seguiu a noite. Acordei antes do sol, como sempre, mas o antes do sol daquele dia era diferente de todos os outros. Tinha uma mulher grávida dormindo no quarto de hóspedes da minha casa. Um homem violento, a 200 metros de distância, que mais cedo ou mais tarde ia perceber que ela havia sumido. E um problema maior do que qualquer cerca quebrada ou gado doente que eu já tinha enfrentado nos meus 63 anos. Me levantei devagar. Acendi o fogão. Fiz o café. Aquele café forte que sempre faço e que nunca fica igual ao de Judite, mas que já é o meu agora. A chuva tinha parado. A terra estava encharcada, aquela lama vermelha do Maranhão que gruda em tudo e que depois, quando seca, vira um pó fino que vai para todo lugar. O céu estava limpo demais, daquele azul que só aparece depois de temporal forte, como se o ar tivesse sido lavado. Ouvi o barulho de passos do quarto. Helena apareceu na entrada da cozinha, usando a blusa comprida que eu tinha deixado para ela. Os cabelos pretos ainda úmidos, o rosto lavado, o roxo na têmpora mais visível na claridade da manhã. A barriga enorme mudava o centro de gravidade dela, e ela se movia com aquele cuidado típico de quem está nos últimos meses de gravidez, testando cada passo. "Dormiu?" perguntei. "Um pouco", disse. "Mais do que o normal." Servi o café. Ela sentou. Ficamos um momento em silêncio que era necessário antes de começar o que precisava ser começado. "Você mencionou uma assistente social em Santa Helena", disse. "A Marlene, no CRAS." Ela me olhou surpresa. Eu não mencionei nenhum nome. "Não. Fui eu que lembrei. Conheço a Marlene. É mulher de confiança, discreta. Já ajudou gente dessa região antes." Helena abraçou a caneca com as 2 mãos. "E se a polícia de lá estiver envolvida? Você sabe que tem suspeita disso?" "Sim, eu sabia. Ela havia me contado. E era justamente por isso que a polícia local era a última opção, não a primeira." "A Marlene não é polícia", disse. "Ela é assistente social. Ela tem canal direto com a proteção estadual. Se eu levar você até ela, o caso sai do alcance da polícia local. Vira coisa maior." Helena ficou quieta. Olhou para a janela. Lá fora, o sol começava a aparecer, jogando luz dourada na lama vermelha da varanda. "E se o Ramiro perceber antes da gente chegar lá? Aí a gente tem um problema maior." Fui honesto porque ela merecia honestidade. "Por isso precisa ser hoje, cedo." Ela assentiu. "Uma decisão tomada com o corpo inteiro, não só com a cabeça." "Preciso de 1 minuto",
disse. E foi pro banheiro, eu fui pro quintal, verifiquei o caminhão velho que fica embaixo de uma cobertura de lona do lado da casa. Comprei ele faz 10 anos de um senhor da cidade que estava se desfazendo das coisas antes de ir morar com a filha em Imperatriz. Não é bonito, mas funciona. Sempre funcionou quando precisou. Liguei o motor para ver se pedia. Pegou na primeira. Boa notícia. Quando voltei para dentro, Helena estava na cozinha de novo, com uma expressão de quem tinha tomado uma decisão final e estava carregando ela em cada músculo do rosto. Tenho medo, ela disse. Eu sei, mas tenho mais medo de ficar. Eu sei isso também. Ela olhou para a barriga. Passou a mão nela com um gesto que eu já tinha visto Judite fazer quando esperava nosso único filho, o Marcos, que hoje mora em Belém com a família e vem me visitar no Natal. Aquele gesto não precisa de tradução. É a linguagem universal de uma mãe que está prometendo proteção. Vamos, disse Helena. Saímos antes das 6 da manhã. Não passei em frente à fazenda dos Queiroz. Peguei o caminho de trás, que é mais longo, quase 10 quilômetros de diferença, mas que não passa perto da casa de Ramiro. Estrada de chão encharcada pela chuva da noite, com buracos que o caminhão engolia gemendo, mas passou por todos. Helena ficou no banco do passageiro, com as mãos no colo, olhando para frente. Não falou nos primeiros 20 minutos. Eu também não. Às vezes, o silêncio entre duas pessoas é a coisa mais carregada de respeito que existe. Foi ela que falou primeiro. O senhor não tem medo? Pensei na resposta honesta. Tenho, disse. Mas tem coisa que você faz com medo mesmo. Ela ficou olhando para frente por mais um momento. Por que o senhor me ajudou? Era a pergunta que eu esperava e para a qual eu não tinha uma resposta fácil. Podia ter dito coisas bonitas, que era minha obrigação, que era o que qualquer pessoa decente faria, que Deus iluminou o meu caminho. Mas Judite me ensinou que a verdade simples vale mais do que qualquer discurso. Porque eu vi você, disse, e não sabia como seguir em frente fingindo que não tinha visto. Helena ficou quieta. Depois de um momento, ela disse baixo, quase para ela mesma. É a primeira vez em anos que alguém me viu de verdade. Não respondi. Não precisava. A estrada abriu para o asfalto. O caminhão melhorou o andar. O sol já estava mais alto, aquecendo o interior do carro de um jeito que seria agradável em outras circunstâncias. Chegamos em Santa Helena às 7h40. A Marlene chegou no CRAS às 8h. Quando eu bati na porta e ela abriu e viu meu rosto, ela entendeu, sem que eu precisasse dizer muita coisa, que aquilo era sério. Marlene é dessas pessoas que entende antes das palavras. Deixou Helena entrar e me olhou. Pode deixar comigo, disse. Não foi pergunta. Fiquei do lado de fora por um longo tempo, sentado num banco de madeira na calçada, olhando para o movimento pequeno de Santa Helena acordando. A padaria do seu Argemiro abrindo, uma motocicleta passando, crianças indo para a escola com mochila nas costas. A vida ordinária acontecendo, indiferente ao que estava sendo decidido a 15 metros de distância, dentro de uma casinha amarela. Depois de quase 2 horas, Marlene saiu e veio até mim. Ela prestou depoimento, disse, com tudo que sabia. Nome, datas, o galpão, os homens que reconheceu. Mais do que eu esperava. Pausa. Ela tem coragem, essa menina. Tem, concordei. Chamei uma equipe da delegacia estadual. Não local, estadual. Isso vai subir de nível, seu Tião. O que ela sabe é sério. Eu sabia. E ela? Vai ficar em observação médica hoje, aqui no posto. Depois encaminhamos para o abrigo estadual em Açailândia. Ela vai ficar segura. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra molhada e asfalto quente, aquela combinação estranha das cidades pequenas do interior depois de chuva. Posso ver ela antes de ir embora? Marlene assentiu. Entrei. Helena estava numa sala pequena, sentada num cadeirão cor de mostarda, com uma assistente ao lado. Tinha uma expressão que eu não sei bem como descrever.
Não era alegria, era algo mais quieto e mais profundo do que alegria. Era o rosto de uma pessoa que acabou de colocar o peso no chão depois de carregar por tempo demais. Vou embora, disse. Mas você fica em boas mãos. Ela me olhou. Aqueles olhos que eu tinha visto pela primeira vez pela janela, olhando para mim na cerca como se tentassem decifrar algo. Seu Tião! A voz firme agora, diferente da madrugada. Esse bebê, se for menino, eu já decidi o nome. Não disse nada. Esperei. Gabriel, ela disse, por causa do anjo que aparece quando a gente precisa. Precisei olhar para o lado de novo. Saí da casinha amarela e fui até o caminhão. Sentei no banco do motorista por alguns minutos sem ligar o motor. A praça de Santa Helena estava acordando. Um sabiá cantava em alguma árvore que eu não conseguia ver. Liguei o motor e comecei a volta para casa. Capítulo 5. O preço do que foi feito. A volta foi longa e silenciosa, do jeito que só são os caminhos que a gente conhece de cor e que por isso deixam a mente vagar. Quando cheguei em casa, era quase meio-dia. O sol já estava no pico, aquele sol cruel de julho que não tem piedade de nada, e a lama da chuva estava começando a secar, virando aquela crosta vermelha que racha quando você pisa. Passei em frente à fazenda dos Queiroz sem querer olhar, mas olhei. Havia 2 carros estacionados lá que eu não reconhecia. Pessoas se movendo. Vozes que eu ouvia, mas não entendia as palavras. Ramiro havia percebido. Entrei em casa, fechei a porta e fiquei encostado nela por um momento. O coração batia mais rápido do que eu gostaria. Não de medo, exatamente, mas de consciência. Eu tinha feito uma coisa que não tinha volta. Tinha ajudado uma mulher a sair da órbita de um homem perigoso que estava envolvido em coisa séria. E agora, esse homem estava a 200 metros de distância, sem saber onde a mulher estava, mas possivelmente começando a fazer perguntas. Me servi de água. Sentei na mesa de Judite. Pensei no que era prudente e no que era necessário. Prudente seria não ter feito nada. Prudente seria ter ficado com os olhos baixos, ter respeitado o que não era meu problema, ter continuado vivendo os dias repetidos de fazendeiro solitário sem entrar na vida de ninguém. Necessário era exatamente o que eu tinha feito. Às 4 da tarde, bateram na minha porta. O coração foi pro peito antes de eu me mover. Me levantei devagar, respirei fundo e fui até a porta. Eram 2 homens que eu não conhecia. Não eram do tipo que trabalha em lavoura. Roupas que não combinavam com a poeira vermelha do lugar. Botas de couro que custavam mais do que um mês do meu orçamento. Um deles tinha um sorriso que era o tipo de sorriso que não chega aos olhos. Tarde, disse o de sorriso falso. O senhor é vizinho do Queiroz, né? Sou, disse. Não abri a porta mais do que a largura do meu ombro. A esposa dele sumiu desde de madrugada. Mulher grávida, o senhor imagina a preocupação. Tom de quem ensaiou o que ia falar. O senhor viu alguma coisa? Olhei para o homem com calma, com toda a calma que 63 anos e uma vida de interior ensinam. Não vi nada, disse. Sou homem de dormir cedo. Chuva daquela essa madrugada, nem saí de casa. O homem me estudou. Eu o estudei de volta sem piscar. Se o senhor ouvir ou ver alguma coisa, seria um favor nos avisar. Tirou um cartão do bolso e estendeu. Peguei o cartão sem olhar e disse, claro. Fechei a porta. Esperei ouvir os passos se afastarem. Fui até a janela do lado e vi os 2 homens voltando para o carro, o de sorriso falso falando baixo com o outro. Saíram devagar, mas saíram. Joguei o cartão na lata de lixo. Fui para o curral cuidar do gado como se fosse um dia normal. Porque era o que eu sabia fazer quando não havia mais nada que eu pudesse controlar. Fazer o que eu sabia fazer. Verificar as cercas, dar ração. Olhar cada animal nos olhos e confirmar que estava bem. O trabalho como âncora. Sempre foi assim para mim. Mas enquanto eu trabalhava, minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando que havia dado o nome da Marlene para uma equipe estadual.
que o caso estava nas mãos de pessoas que tinham poder e obrigação de agir, que Helena estava num lugar seguro, que havia feito o que havia para fazer, e que Ramiro, mais cedo ou mais tarde, ia ser interceptado. Na quinta-feira de manhã, 2 dias depois, Marlene me ligou no orelhão do vizinho, onde ela sabia que eu checava recados às vezes. Ramiro foi preso ontem à noite, ela disse. Ele tentou ir atrás dela e acabou se entregando para a própria situação. A investigação está aberta. Envolveu pessoal de fora. Foi tudo muito rápido depois que a denúncia subiu. Fiquei quieto do outro lado da linha. A Helena está bem, continuou Marlene. No abrigo, sendo acompanhada. O bebê está com saúde, disseram os médicos que ainda deve demorar umas 3 semanas. Que bom, disse. Seu Tião. Tom diferente agora. O que o senhor fez foi corajoso e importante. Não soube o que responder a isso. Então não respondi nada além de um que significava que eu tinha ouvido e que era o suficiente. Desliguei e fui para casa. Naquela noite me sentei na varanda mais tarde do que o habitual. O céu estava cheio de estrelas. Daquele jeito que só o interior tem, sem poluição de luz, as estrelas baixas e numerosas, como se você pudesse estender a mão e tocar. Judite adorava esse céu. A gente ficava sentado aqui às vezes, de mão dada, sem precisar falar nada. Às vezes, o silêncio entre duas pessoas é a coisa mais íntima que existe, mais íntima do que qualquer conversa. Fiz a coisa certa? Perguntei para o céu. O vento bateu nas folhas da mangueira como resposta. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Sim, era isso. Fui dormir. Capítulo 6. Gabriel. 3 semanas e 2 dias depois da noite de chuva, chegou um recado. Marlene mandou pelo Valdir, que foi à cidade, e voltou com um bilhete escrito à mão numa folha de caderno, dobrado em 4 e com meu nome na frente em letra cuidadosa. Seu Tião. Gabriel nasceu hoje 7 da manhã. 3,2 kg, saudável. Eu também estou bem. Não tenho palavras. Só tenho este nome. Obrigada. Dobrei o bilhete com cuidado. Fiquei sentado na mesa da cozinha por um longo tempo. Não precisava ir a lugar nenhum. Não havia nada urgente para fazer. O gado estava bem, as cercas estavam de pé, a lavoura estava no ritmo. Era uma manhã de sexta-feira comum no interior do Maranhão, com o sol entrando pelas frestas da janela e a mangueira lá fora jogando sombra no chão vermelho. Gabriel. Pensei no peso daquele nome. No anjo que aparece quando a gente precisa. Na ideia de que uma mulher que passou pelo que Helena passou ainda tinha dentro de si a capacidade de enxergar bondade no mundo e querer nomear o filho de acordo com ela. Isso me disse mais sobre a resistência humana do que qualquer coisa que eu li ou ouvi em 63 anos. Guardei o bilhete no mesmo gaveta onde guardo as poucas coisas que não quero perder. A aliança da Judite, uma foto nossa de quando éramos jovens, uma carta que o Marcos me mandou quando entrou na faculdade. Objetos pequenos que pesam muito. Depois fui trabalhar, mas havia algo diferente naquele dia. Não na rotina, que era a mesma, não no calor, que estava igual, não na poeira, nem nos grilos, nem no mugido do gado. O que estava diferente era eu. É difícil de explicar. Quem nunca ficou preso dentro de si mesmo por um longo tempo pode não entender. Mas há uma espécie de enrijecimento que a dor prolongada faz na gente. Não é proteção. É mais como musgo. Vai crescendo devagar, sem você perceber, e um dia você olha para o espelho e vê um homem que ainda está vivo, mas que aprendeu a ocupar o menor espaço possível no mundo, como se estar presente demais fosse arriscar se machucar de novo. Eu tinha ficado assim depois de Judite. Não de propósito. Nunca é de propósito. É o jeito que a dor encontra de sobreviver dentro da gente quando a gente não sabe mais como processá-la. E então apareceu uma mulher encharcada na minha porta, às 2 da madrugada, com um roxo na têmpora e uma barriga grávida,
e um terror nos olhos, que era também, por baixo de tudo, uma centelha teimosa de determinação. E eu tive que ser maior do que o musgo. Não foi um ato de heroísmo. Não me sinto herói. Sinto que finalmente me movi depois de ficar parado tempo demais. Como quando você está com o corpo dormente e começa a circulação de volta, e dói um pouco. Mas o alívio depois da dor é maior do que a dor. Naquela tarde, por volta das 4 horas, parei o trabalho mais cedo do que o costume. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa onde as roupas da Judite ainda estavam. Não mexi nelas desde que ela foi embora. Não conseguia. Mas naquele dia fiquei parado na frente delas por um bom tempo. Depois, fechei o guarda-roupa. Não porque estava pronto para mexer nas roupas. Ainda não estava. Talvez nunca estivesse completamente. Mas fechei porque percebi que manter aquelas roupas ali não era amor. Era recusa. E Judite nunca gostou de recusa. Ela gostava de movimento, de vida, de gente se ajudando. Fui para a varanda. O fim de tarde do Maranhão é uma coisa de beleza que quem nunca viu não consegue imaginar. O céu vira laranja, depois rosa, depois aquele roxo profundo que antecede a noite. E durante uns 20 minutos, o mundo inteiro parece estar aceso por dentro. As sombras alongadas e douradas, o ar mais frio chegando devagar como um hóspede bem educado. Fiquei ali até o céu escurecer. Pensei em ligar para o Marcos. Faz tempo que não falávamos além dos telefonemas do costume. Rápidos, funcionais, os dois sendo homens que não sabem muito bem como dizer o que sentem, mas que se amam do jeito que sabem. Talvez fosse hora de fazer uma ligação diferente, mais longa, mais honesta. Talvez fosse hora de muita coisa, não de forma dramática. Não com grandes decisões ou grandes discursos. Apenas pequenas coisas que, somadas, mudam o ângulo que você olha para o mundo. Vender o gado mais velho e usar o dinheiro para reformar a casa que estava precisando. Consertar as dobradiças das janelas que eu adiava faz anos. Plantar de novo aquela horta do lado da cozinha que eu tinha deixado morrer depois de Judite. Ir na missa de vez em quando, não por obrigação, mas porque Judite gostava e porque às vezes fazer alguma coisa por causa de quem a gente amou é uma forma de continuar amando. Nada disso era grande. Tudo isso era necessário, e por baixo de tudo, uma certeza simples que eu não sabia nomear até aquele dia. Gabriel havia nascido. Um menino que não teria nascido seguro se uma mulher não tivesse tido coragem suficiente para bater na porta de um velho que ela mal conhecia. E esse velho, por sua vez, não teria aberto a porta com tanta determinação se uma mulher que ele perdera 4 anos antes não tivesse passado a vida inteira ensinando a ele que você pode olhar para o lado, mas não pode fingir que não viu. Gabriel havia nascido. E de alguma forma que não cabia em nenhuma lógica simples, isso me fazia sentir que eu também havia nascido de volta. Não como um homem diferente, como o mesmo homem, mas com o musgo tirado, com as janelas abertas de novo, com a certeza estranha e firme de que a vida, por mais que ela tire, às vezes também devolve. Não o que foi tirado. Nunca exatamente o que foi tirado, mas algo novo que só existe porque o que foi perdido existiu antes. Levantei da cadeira da varanda. Fui para a cozinha. Acendi o fogão. E fiz o café mais forte que eu sabia fazer. Do jeito que Judite tinha me ensinado, com aquela paciência de deixar ferver devagar e nunca apressar a hora de tirar. Porque café apressado fica amargo e perde o melhor de si antes de chegar na xícara. Enquanto o café fazia seu barulho manso na panela, fiquei olhando pela janela da cozinha para o céu, que estava agora inteiramente escuro e cheio de estrelas. O sabiá cantou lá do fundo. Os grilos responderam. E eu, Sebastião Tião, fazendeiro viúvo de 63 anos, com o ombro que dói quando chove e as mãos que já não são mais jovens, mas que ainda sabem trabalhar, fiquei ali ouvindo aquela conversa antiga entre os bichos da noite e o céu imenso do interior e senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Senti que o dia seguinte valia a pena.
Não porque havia deixado de doer, não porque a saudade de Judite havia ido embora, não porque o mundo havia ficado mais fácil, ou mais justo, ou mais simples, mas porque havia um menino chamado Gabriel dormindo saudável num abrigo em outra cidade. Porque havia uma mãe que havia escolhido, num momento de terror puro, acreditar que existia bondade do outro lado de uma porta escura. E porque essa porta era a minha, e eu havia aberto. Tirei o café do fogo antes de amargar. Servi na xícara de Judite, aquela de barro com a alça quebrada que eu nunca joguei fora e nunca vou jogar. E tomei até o fim. Fim.